O título da pregação é Erro por Atacado. Nós vamos ver um acontecimento com um homem sério, em termos de andar com Deus. Foi um rei em Judá, mas errou numa certa fase da vida dele e errou com gosto. Errou muito. É um excelente exemplo de que alguém pode ser hoje um crente fiel a Deus e mesmo assim ser levado a uma situação de muitos erros. Muitos erros. Vamos ver que ele reagiu bem depois que errou, como um crente fiel deve reagir mesmo, que ele era um homem fiel a Deus, mas o fato de ser fiel a Deus não é motivo de um descansar muito tranquilo, muito cômodo, de que está fora do alcance de grandes erros e grandes problemas. Segundo Reis, capítulo 20, versículos 12 a 19, o homem é Ezequias. Segundo Reis, capítulo 20, versículo 12 a 19. Diz assim então, segundo Reis 20, 12 a 19. Nesse tempo, Merodach-Baladã, filho de Baladã, rei de Babilônia, enviou cartas e um presente a Ezequias, porque soube que estivera doente. Vamos parar aqui antes de eu ler o restante. Nesse mesmo capítulo 20, logo antes do versículo 12, ou seja, do 1 ao 11, fala que este rei adoeceu de uma doença mortal. E que ele foi avisado pelo próprio Deus que ele morreria. Através do profeta Isaías, Deus avisou ele que ele ia morrer, ajeitasse as coisas dele, porque ele não iria sobreviver. Quando Isaías sai do palácio, ele chora muito, com o rosto voltado para a parede. Até esse detalhe nós lemos aqui. Ficou muito aflito, muito aflito. Aí é interessante que diz que Isaías ainda estava voltando, saindo da cidade, quando Deus mandou que Isaías voltasse, diga para ele que ele vai viver mais 15 anos. Eu vou dar a ele 15 anos. O rei pede uma prova de que isso iria acontecer. E o presente, a prova que ele deu foi o Sol retroceder na sua órbita, ou sua órbita, de uma forma que afetou aqui na Terra. E ficou muito visível isto, tanto que nós vamos ver aqui um detalhe desta embaixada que foi que o rei de Babilônia mandou para ele. Então ele ficou bom. Como ele ficou bom, o rei da Babilônia mandou presentes para ele, esse Baladã, presentes para Ezequias. Interessante que lá em Crônicas, que eu não vou ler, diz que o rei mandou fazer perguntas sobre esse negócio do sol, o que aconteceu com relação ao sol. E curioso isso, eu li até em algum lugar que os babilônios adoravam o sol, então mexeram no Deus deles. Não sei se foi até este ponto, um dos motivos pelos quais Baladã mandou essa embaixada lá conversar com o rei Ezequias, não sei, mas que está lá escrito que ele mandou perguntar sobre o que tinha acontecido com relação ao sol, mandou. Então foi muito significativo para o rei da Babilônia o que aconteceu com Ezequias. Então ele manda uma embaixada levar presentes a Ezequias.
retomemos então a história a partir do versículo 13. Começar com 12, recomeçar do capítulo 20 de 2 Reis. Nesse tempo, Merodach Baladã, filho de Baladã, rei da Babilônia, enviou cartas e um presente a Ezequias, porque soube que estivera doente. Ezequias se agradou dos mensageiros e lhes mostrou toda a casa do seu tesouro, a prata, o ouro, as especiarias, os óleos finos, o seu arsenal e tudo quanto se achava nos seus tesouros. Nenhuma coisa houve, nem em sua casa, nem em todo o seu domínio, que Ezequias não lhes mostrasse. Então Isaías, o profeta, veio ao rei Ezequias e lhe disse, o mesmo profeta que tinha dito que ele ia morrer, e depois voltou para dizer que ele não ia mais morrer, que ganhara 15 anos de vida. Lá vem Isaías de volta. Que foi que aqueles homens disseram e de onde vieram a ti? Respondeu Ezequias, de uma terra longínqua vieram, da Babilônia. Perguntou ele, que viram em tua casa? Respondeu Ezequias, viram tudo quanto há em minha casa. Coisa nenhuma há nos meus tesouros que eu não lhes mostrasse. Então disse Isaías, no caso o profeta, a Ezequias, o rei, ouve a palavra do Senhor. Eis que virão dias em que tudo quanto houver em tua casa, com o que tesouraram teus pais até o dia de hoje, será levado para a Babilônia. Não ficará coisa alguma, disse o Senhor, dos teus próprios filhos que tu gerares, tomarão para que sejam eunucos do palácio do rei da Babilônia. Então disse Ezequias a Isaías, boa é a palavra do Senhor que disseste, pois pensava haverá paz e segurança em meus dias. Vamos orar. Santo Deus, nosso bom Pai, nos ensina com esses erros a granel cometidos aqui pelo teu servo Ezequias. E o nosso propósito não é apontar o dedo para Ezequias e dizer, olha como ele errou. Não é esse o propósito último do que estamos fazendo aqui. É apontar para os erros dele, sim, mas com temor pensarmos, ó Senhor, não nos deixas cair em erros como estes ou até piores. Porque ele era um homem fiel e pecou, errou, tropeçou, caiu e se levantou. E todos nós caímos também. Então não é o propósito nos engrandecer diante de Ezequias, muito pelo contrário. É humildemente nos colocar nas tuas mãos, pedindo, Senhor, nos livra de pecados. Não somente a granel, ou em atacado, mas um só pecado te desagrada tanto. Nos ajuda a sermos mais fiéis. Obrigado por este exemplo que temos registrado nas Escrituras para o nosso alerta. Em nome do Senhor Jesus Cristo te peço e te agradeço pelo resultado dessa pregação. Amém. Cartas e presente de um rei distante. O grande inimigo na época de Judá era o rei da Assíria, contra o qual o rei da Babilônia também se atritava, e terminou o rei da Babilônia destruindo o reino assírio e virando ele a grande potência, como sabemos pela própria história de Israel, que o do reino do sul, que foi levado para a Babilônia muito depois. Então, obviamente era algo de interesse puro, político, talvez religioso naquela questão, como eu falei, do sol, de pedir informações sobre o que tinha acontecido com o sol e tal, mas isso não temos tanta certeza que estava na mente do rei. Aqui, essa parte política, com certeza sim, tanto que Deus se ofendeu muito e mandou dizer, Isaías, diga para ele que exatamente o país, o reino, para quem ele mostrou tudo, esse país vai levar tudo. Tudo que vir aqui vai ser levado. Mostrando que foi algo muito, muito ruim.
Aqui diz que o rei se agradou dos enviados do outro rei. Eu achei curioso, estudando esse termo agradar-se, no original hebraico, ele pode significar também a ideia de consentir, de concordar. Aí eu fiquei pensando, agora aqui é só especulação, não posso afirmar. É provável que os mensageiros tenham ido instruídos pelo rei para sutilmente tentar ver os tesouros de Ezequias, para poder analisar qual o peso dele para uma futura aliança contra a Síria. E claro, o país pagaria muito para conhecer o tamanho, os segredos de um outro país, especialmente se ele pensa em se unir com esse país para ir contra um terceiro. Seja como for, o rei se agradou deles e concordou em mostrar tudo. Mostrou, os homens foram embora, mortos e alegres. Deve ter chegado lá perante o rei, lá na Babilônia, e disse: o reizinho lá é bem bonzinho. Abriu tudo, nos mostrou tudo, pessoalmente, nacionalmente, da casa pessoal dele, do reino, tudo, vimos tudo. Estamos doutores hoje no reino de Judá. Ô rei, legal. Pois é. Erro por atacado. Primeiro, deixar-se atrair por potenciais inimigos. Ele deixou-se, ele se abriu, ele ficou aberto para uma aproximação com um reino que um dia poderia ser inimigo dele, e foi lá na frente. Ingenuidade, imprudência, consequência da ingenuidade. Permitiu que um povo estranho avaliasse todo o potencial de Israel, financeiro, econômico, militar, todo o potencial de Israel. Ficou desnudo o reino de Israel diante da Babilônia. Vaidade. Vamos a uma passagem paralela a esta ocorrência, em 2 Crônicas, capítulo 32, versículo 25, que nos dá outros ângulos do que aconteceu aqui e enriquece muito nosso conhecimento da história. 2 Crônicas 32, capítulo 32, versículo 35, 2 Crônicas 32, versículo 25. Olha o 24. 2 Crônicas 32, 24. Naqueles dias adoeceu Ezequias mortalmente. Então orou o Senhor, que ele falou, lhe deu um sinal. Pronto, já explicamos isto. Mas não correspondeu Ezequias aos benefícios que lhe foram feitos, pois o seu coração se exaltou. Ora, chora feito um bebê, com o rosto colado na parede, pedindo a Deus misericórdia para não morrer. Deus manda o mesmo profeta que tinha dito que ele ia morrer, Deus manda de volta para dizer: eu vou lhe dar mais 15 anos de vida. O homem, em vez de se humilhar diante de Deus, de ficar feliz e querendo agradar a Deus, bem humilde, ainda assustado com o fogo que acabara de pular sobre, você vai e desceu. Da onde? Não sei. Talvez porque se achou muito queridinho de Deus, foi só chorar um pouco e Deus mandou de volta Isaías para dizer que deu 15 anos a ele. Não sei. Eu sei o seguinte, que é muito traiçoeiro o nosso caminho aqui. É muito traiçoeiro. Deus permite que nós sejamos alvos de armadilhas de todo jeito no nosso caminhar cristão. Aquele que pensa estar em pé, veja, não caia. Explorei bem esse versículo na aula passada aqui na escola dominical. É interessante isto. Quando Ezequias parecia que estava num momento excelente, ele, se exalta.
não correspondeu aos benefícios que lhe foram feitos, por seu coração se exaltou. Mas que coisa! Pelo que houve ira contra ele e contra Judá e Jerusalém. Versículo 31. Contudo, quando os embaixadores dos príncipes da Babilônia lhe foram enviados para se informarem do prodígio que se dera naquela terra, aquele assunto do sol, Deus o desamparou para prová-lo e fazê-lo conhecer tudo o que ele estava no coração. A rigor, aqui está o motivo pelo qual Isaías falhou tanto junto à embaixada da Babilônia. O coração dele se envaideceu diante de Deus. Não sabemos por quê. Isso irou a Deus. Deus então disse: eu vou prová-lo, eu vou deixá-lo por um lado, vou deixar as suas próprias forças, de acordo com sua própria cabeça, sua carne, sua mente, vou deixá-lo, porque eu vou fazer com que ele enxergue a vaidade dele, o erro onde ele entrou. Deus desamparou Ezequias, de propósito, como uma provação, está aqui escrito, para prová-lo e fazê-lo conhecer tudo que ele estava no coração. Não é Deus conhecer, não, Deus já sabia. É como fosse assim, Ezequias ficou meio turva a visão dele. O que houve com Ezequias? Pois eu vou já dar um jeito nisso. Eu vou deixar Ezequias dar uma tropeçada grande, vou desampará-lo, vou tirar muitas virtudes dele, vou tirar a visão dele, vou tirar muitas coisas dele, para ele ver o próprio coração dele e resolver a sua situação. Porque esse homem está envaidecido diante de mim. Explicação espiritual impressionante que nós encontramos aqui. Então, vaidade. Isso aqui não tem dúvida. Indiscrição, o quinto defeito dele aqui, o erro. Mostrou tudo para o país estrangeiro. Desobediência. Deus não queria a aliança de Israel com outro povo, com nenhum outro povo. Deus não queria, claro, na lei de Moisés, isso é claro, ao longo de todo o Velho Testamento, isso é claro, mesmo até o ponto onde Ezequias estava vivendo, lá pelo ano 710 a.C. Somente até aquele ponto ali, só até ali, já era muito claro que Deus não queria aliança de Israel, o povo dele, com outros povos. Deus era o protetor de Israel, não era um outro reizinho vizinho, não. Era Deus. Isso era um ponto de honra para Deus. E ele desobedeceu, porque ele incentivou a aliança, ao ser extremamente receptivo à embaixada babilônica. E por último, anotei 7 erros, pode até ter mais. Falta de confiança em Deus, achando que precisava se aliar com outros povos para se defender da Assíria. Versículos 14 e 15. Nós já lemos, voltando então a 2 Reis capítulo 20. Isaías interrogado pelo profeta Isaías, não vou ler mais. Versículos 16 a 18, a atitude do rei foi reprovada, o julgamento foi dito, já colocamos aqui também, já falamos, e até os descendentes do rei seriam levados como eunucos para os palácios da Babilônia. Isso aconteceu um ano depois. 10, 50, 100, mais ou menos 110. Seria até interessante se alguém tivesse ouvido a sentença de Isaías para o rei e dizer: vai acontecer isso. Aí esse alguém ficava esperando 10 anos, 20 anos, ficava velhinho, morria, não aconteceu nada. Contou para o filho foi esperando, quando morreu, não aconteceu nada. Mas quando Deus promete,
vem. Não se deixe enganar por prazos humanos. 110 anos depois, poderia ter sido meses depois, e às vezes às vezes o que Deus disse se cumpre rapidamente, às vezes não. Há profecias de Deus que duram milênios, hoje ainda não se cumpriram, séculos, que ainda estão pendentes para se cumprirem no futuro, ainda hoje. Mas é tão certo quanto uma profecia que foi cumprida com um dia, com 10 anos, com 100 anos, mas só para você ficar sabendo aqui, o contexto durou mais ou menos 100 anos, 110 anos, com Nabucodonosor, a famosa história de Daniel e tudo, já foi no contexto, que era exatamente o cumprimento que Isaías predissera para Ezequias. Muito bem. No versículo 19, ele diz assim, boa é a palavra. Então ele foi humilde, reconhecendo que era merecido. Alguns dizem assim, mas esse boa, essa palavra aqui, é porque não foi na época dele. Já tinha passado pelo sufoco da doença, pela promessa de mais 15 anos de vida, e jogou lá para frente. Tudo bem, eu admito que uma boa parte da alegria de Ezequias pode ter sido por isso mesmo. É humano você se aliviar e saber que não vai enfrentar situações tais. Apesar de que é muito desagradável saber que seus filhos iriam passar por aquilo, porque você errou. Politicamente, um erro que gerou essas consequências tão ruins para Israel. Mas é fato, é inegável, ninguém pode tirar também esse crédito de Ezequias, que ele reconheceu que era uma palavra que tinha sentido, que era apropriada. O quê? O castigo sobre ele, no caso, a família, o reino. E observe que lá em Crônicas, onde nós lemos, diz que a ira de Deus se fez sobre o rei e sobre Judá, Jerusalém e Judá. Ali não diz, mas alguma coisa pode ter acontecido, mais do que só pessoal da parte do rei, mas pelo povo ali, que levou Deus a se irar contra o povo. Isso nesse contexto, porque é óbvio que muitas coisas aconteceram que irou muitíssimo a Deus. O reino do norte já tinha sido levado para, pouco tempo antes disso aqui acontecer, pelo próprio rei da Síria. Depois o reino do sul, Judá, foi levado para a Babilônia. Então a ira de Deus estava se acumulando. Mas nesse contexto aqui, particularmente falando, não somente o rei, mas parece que alguma coisa aconteceu que irou a Deus também. Então ele foi humilde e reconheceu que para ele, para o povo, para o reino, a palavra era boa, ou seja, era própria, era correta. É uma maneira honesta de reconhecer que errou. O que é que nós podemos aprender do incidente para as nossas vidas hoje? Quais são os princípios que continuam válidos para nós termos cuidado no nosso caminhar cristão? Claro que nós não vamos aprender a proceder exatamente como ele fez, porque ninguém aqui é rei, e muito menos tem um tesouro para mostrar para o inimigo, não é nosso caso. Mas a postura e os princípios, a atitude de Ezequias. Primeira, deixar-se atrair por presentes e bajulação do mundo. O primeiro erro de Ezequias: abriu o peito, abriu as defesas, se deixou atrair. Nós somos atraídos para o mundo não por acaso. Sempre há interesses do mundo por trás, senão de cada pessoa que nos atrai para um erro, para um pecado ou coisa assim, senão cada pensamento está ali consciente na mente daquela pessoa que nos atrai, ou de um grupo, às vezes sim, às vezes não, mas pelo menos tenham certeza disto: o príncipe deste mundo controla mentes e corações, e esse não faz as coisas por acaso. Não é por acaso que pessoas lhe atraem para o mundo, para o erro. Há um propósito. É mais sério do que você pensa. Era muito mais sério do que ele pensava, do que Ezequias pensava, as intenções do rei da Babilônia, que acabou conquistando um dia o próprio reino de Ezequias, lá, já como descendente dele.
Não se deixe iludir. Há interesses não políticos, como na época, mas espiritual. O diabo é sagaz, é malicioso. Paulo diz que nós não lhes ignoramos os desígnios, que no original grego significa pensamentos, aquilo que é fruto de percepção mental, os propósitos. Nós não ignoramos, nós sabemos os desígnios dele, ou seja, a natureza dos desígnios dele, dos propósitos dele. Então, o que pode parecer para você muito casual, muito circunstancial, para lhe atrair para o mundo, não é circunstancial. O diabo é como um leão, é um adversário que vive a arrodear o pobre do crente, pobre nesse sentido, querendo fazê-lo vítima, querendo devorar o crente. Como é esse negócio de devorar? É mastigar com a boca dele? Não. É destruir a salvação do crente? Não, porque isso é indestrutível. E o que é estragar completamente. É isso que significa ali. É óbvio que o diabo não vai nos arrancar das mãos de Cristo. Cristo disse que ninguém arranca alguém que o Pai deu para ele, da sua própria mão, e nem na mão do próprio Pai. Ele fala nas duas mãos, na mão dele e na mão do Pai. Ultra, super seguro. O diabo sabe disso. Então, quando diz que ele está procurando alguém para devorar, esse devorar é destruir a utilidade, estragar a pessoa, tudo com propósito muito bem definido. O mundo é um sistema satânico, entregue provisoriamente, sim, por Deus, que tudo controla, que é o soberano, o criador de tudo. Ele entregou ao diabo. Não vou entrar nos detalhes de por que Deus fez isso, e os propósitos de Deus e tudo mais. Eu estou falando aqui só do fato. É assim. Então não encare o mundo, o seu dia a dia, como uma sucessão de coisas circunstanciais, até tolas. Não é um pneu furado. Pode lhe causar grandes problemas por alguém que parou para lhe ajudar, e esse alguém lhe atraiu, e isso termina num desastre para você, para a sua família, para a sua mulher, para o seu marido, para os seus filhos. Propósitos, planos de alguém muito inteligente, muito poderoso, que quer lhe derrubar o tempo todo. Derrubar não, ele quer lhe destruir, como já comentei aqui. Então, muito cuidado, meu irmão, minha irmã, com a aparente doçura e alegria dos prazeres que o mundo lhe oferece, às vezes de uma maneira muito sutil e até imperceptível. E aí vem o segundo ponto, que é pertinho deste: ingenuidade. Diga, choca a ingenuidade de Ezequias, você dá raiva. Rapaz, não faça isso não. Mostrou tudo para um homem que você nem conhece, a milhares de quilômetros de distância. Como é que pode? Como é que pode? Porque ele estava envaidecido de coração, e Deus o deixou de lado. Quando Deus nos deixa de lado, vai ter muito motivo para pessoas lhe perguntarem, você próprio, como é que pode? Como é que eu caí nisto? Eu? Meu Deus, eu procuro ser fiel, tenho uma vida cristã, um rastro de uma vida cristã até razoável, saudável, um testemunho bom, sem querer me arrogar grandes coisas, mas eu tenho tentado e tenho conseguido até esse ponto ser um crente fiel. Acho que tenho tido algum tipo de utilidade nas coisas de Deus, ajudando pessoas. Como é que pode eu cair num erro desse? Eu fiz isso. Fez, minha irmã. Pois é. 3 características da ingenuidade. Provérbios 4 e 26. Vamos rápido, porque tem muitos versículos para ler e eu não vou esperar muito, não. Então, se você chega rápido, ótimo. Se não chegou, ouça o que eu vou dizer, e depois vai estar tudo lá no site, o texto, áudio, vídeo, tudo, se Deus quiser. Então depois você pega. Provérbios 4 e 26. Pondera a vereda de teus pés, e todos os teus caminhos sejam retos. O ingênuo, ele não pondera, ele não pensa.
Aí vem a segunda característica, que é uma consequência da primeira. Ele acredita em tudo. Ele não ponderou, ele não pensou, ele não se armou de dados, de informações sobre aquela tal situação. Ele não pensou, nem passou nem na cabeça dele. Então ele está aberto, ele está exposto. Aí ele vai acreditar em tudo. Provérbios 14 e 15. Logo adiante, então. Diz assim, Provérbios 14 e 15. O simples dá crédito a toda palavra, mas o prudente atenta para os seus passos. Ele acredita em tudo que dizem para ele. Terceiro, não tem malícia, que deveria ter. A malícia, claro. Vou explicar isso aqui. Devia estar pronto para examinar coisas ruins que podem acontecer com ele e saber que pessoas más podem prejudicá-lo grandemente. É nesse sentido, claro. Romanos 16, 17 a 18 diz assim: Romanos 16, 17 a 18. Rogo-vos, irmãos, que noteis bem aqueles que provocam divisões e escândalos em desacordo com a doutrina que aprendestes. Afastai-vos deles, porque esses tais não servem a Cristo nosso Senhor, e sim a seu próprio ventre, e com suaves palavras e lisonjas enganam o coração dos incautos. Incauto significa simples, sem aquele tipo de malícia que eu já expliquei. Não vê mal em nada, não vê perigo em nada. É nesse sentido. É um simples que deixa de ser uma virtude para ser realmente um problema, um defeito. Agora, é interessante que Paulo diz: o que se faz com gente assim? Afastai-vos deles. Na época de Paulo, só se poderia ouvir um falso mestre se fosse pessoalmente. Interessante isso. Não podia ser assim: olha a gravação dele, olha o vídeo dele, talvez por escrito alguma coisa e pouco. Mas só se pensava em termos pessoais, se afasta dele. Então você está lá num certo ambiente, aquele falso mestre está também, chegou lá, ou você foi no lugar dele, ele foi no seu, não importa, mas sai de perto dele, inicialmente fisicamente, e claro, espiritualmente, para de ser influenciado por ele. Hoje em dia, o aspecto de distanciamento físico é o menor. Com a velocidade da nossa comunicação, com televisão, com internet, com YouTube, e com todas essas capacidades que nós temos hoje, de entrar no lar de outros, ou de os outros permitirem que nós entremos no lar deles, se estamos lá de alguma forma na mídia ou na internet, aquela ideia de sair de perto fisicamente vale pouco, só porque os que estão na mesma cidade da pessoa e tal. Mas talvez hoje em dia Paulo diria assim: desligue a televisão, incauto, saia deste vídeo no YouTube, ingênuo. Você não está vendo que esse homem está dizendo coisas erradas? Desligue, ou vai ver coisas melhores, porque no YouTube você vai contar coisas boas e coisas ruins, como em tudo no mundo. Na livraria você encontra livros bons e livros ruins. Isso aí não é de admirar. Para a televisão, pode ser que tenha alguma coisa boa, hoje é difícil mesmo, mas ainda pode ser um documentário, um noticiário, é uma coisa válida. Mas muitos se tornam incautos, ingênuos, porque se expõem a perigos que sabem que estão lá. Eu sou plenamente convicto de que quem assiste muita pregação de pastores sabidamente pregam doutrinas erradas aos nossos olhos, diferente do que nós cremos,
esse alguém está sendo ingênuo, imprudente, que é o próximo passo que nós vamos dar aqui, a imprudência. Antes disso, eu quero ler Efésios 4:14, que diz assim, Efésios 4:14, para que não mais sejamos como meninos, agitados de um lado para o outro, e levados ao redor por todo o vento de doutrina, pela artimanha dos homens, pela astúcia com que induzem ao erro. Você se deixar levar por má doutrina é coisa de menino. Menino que não tem responsabilidade consigo mesmo. E a mãe tem que estar o tempo todo, e o pai, menino, faça isso, menino, não faça aquilo. Eu não quero você em má companhia. Se eu te pegar com aquele menino de novo, vai ter, hein? Pelo menos na minha época era assim, com meus pais, comigo. Hoje eu não sei mais, está tudo tão confuso que eu nem arrisco mais a dizer muita coisa. Mas, antigamente era assim, eu ouvi muito isso. Se eu te pegar, eu não quero você com aquele pessoal lá. Por quê? Porque a criança não tem capacidade, o menino não tem capacidade de ele se autorregular e tomar decisões importantes. Então Paulo está dizendo aqui, se você fica se expondo a falsos mestres, você está sendo um menino, imaturo, infantil. Cuidado. Agora, antes de passar para o próximo ponto, eu quero deixar claro o seguinte: o fato de você ser sem malícia não significa que está livre para ver e ouvir os falsos mestres que você sabe que vão lhe prejudicar. Você é responsável por si próprio. Você vai dar conta diante de Deus. É muito estranho alguém está andando hoje em dia na rua e por uma circunstância lá, o carro quebrou, não sei, está num lugar escuro, e vem dois cidadãos se aproximando, e depois um vem para o lado, outro vem pelo outro. É evidente, é quase óbvio que nessa circunstância de hoje você vai ser abordado, vai ser assaltado. É muito estranho alguém dizer, que conversa, são pessoas boas, não tem nada a ver, deixa de ser malicioso. É estranho isso. A pessoa vai dar conta pelas consequências sobre ela. Então não pense que não ter malícia, no sentido que eu expliquei, que isso é virtude. Não é, é defeito e perigoso, porque pode lhe prejudicar profundamente. A ingenuidade. Terceiro erro de Ezequias, que nós estamos tentando aprender com ele, imprudência. Versículo 22 e 3 descreve de uma maneira excelente, com poucas palavras, o imprudente. Provérbios 22 e 3, quando diz assim: o prudente vê o mal e esconde-se, ele evita. Ou então poderia dizer, vê o mal e corre, é como aquele que vai na calçada e vê os dois lá vindo, ele vai tentar correr, esconder não adianta nesse caso. Mas quando ele diz aqui, esconde-se, ele procura ficar longe do mal, ele procura sair do alcance do mal, ou se escondendo, ou correndo, ou subindo numa árvore, não importa. Mas o prudente vê o mal e dá um jeito para que o mal não o alcance. Mas os simples passam adiante e sofrem a pena, coitados. Agora você note, isso é importante quando for estudar a Bíblia, que muitas vezes, especialmente em Provérbios, que tem dois pares de palavras, uma em oposição à outra, em contraste com a outra. É um caso típico aqui. A palavra simples está em contraste com prudente. Então pode considerar imprudente. Mesma coisa. O prudente, ele vê o mal e se esconde, ele se afasta de alguma forma. O imprudente passa para frente e sofre a pena. Ou seja, ele vê o mal como o outro. Não é que ele não vê o mal, não. Aqui o contexto, ele vê o mal. Mas em vez de evitar, ele enfrenta.
na base de o que acontecer, aconteceu. E não vejo tanto perigo assim também não, é exagero. Quantas vezes nós vemos claramente o mal, irmãos, chegando na nossa vida cristã, às vezes de uma forma, já falei, doce, alegre, agradável, mas a gente sabe que ali tem mal, ali dentro, ou através de uma pessoa, ou através de uma tentação financeira, não sei, mas você sabe. E quando eu digo mal chegando, não é obrigatoriamente na forma de 2 brutamontes de noite e madrugada naquela rua que eu imaginei, correndo para lhe assaltar. Não, muitas vezes é uma forma muito sutil, extremamente agradável, delirantemente agradável, que embriaga de prazer na sua mente, pelo menos que você pode usufruir daquilo. Você sabe que aquilo vai lhe trazer um dano espiritual e você continua indo em frente, para não dizer que corre para acelerar o encontro. Que tristeza, não tem nenhum de nós que não tenha agido assim já, infelizmente, para a vergonha nossa. Jesus disse para nós sermos prudentes como as serpentes, Mateus 10,16, eu não vou ler lá o texto. Imprudência, muito cuidado, saia de perto do mal, se afaste. Vaidade, foi o 4º erro de Ezequias, inclusive já provei lá em Crônicas que era vaidade mesmo. Segundo, Salmo 4:2, temos uma passagem que diz assim, Salmo 4:2. Homens, até quando tornareis a minha glória em vexame? Deus falando. O que houve, Senhor, para tu dizeres isso? E amareis a vaidade e buscareis a mentira. Vaidade significa, no original, vazio, vão, à toa. O vaidoso se autovalorizava. Aqui, isso, aliás, se autovaloriza, isso é patético. Mesmo que valorize uma virtude verdadeira. O vaidoso que quer valorizar uma virtude que ele não tem, é pior do que vaidoso, é um tolo, é patético, que ele nem tem, fica se gabando de coisa que nem tem. Mas vamos imaginar que o vaidoso tem aquelas virtudes que ele está exaltando. Vamos supor que ele tenha mesmo. Continua nessa qualificação? Claro. Qualquer virtude exaltada à parte de Deus é coisa vã. Então, se Einstein se gabasse da sua suprema inteligência como um ser humano, mas à parte de Deus, era um vaidoso no sentido pior da palavra, uma coisa vã. E Deus aqui reclama de 2 coisas. Estão me insultando os que fazem isso. Então insultam a mim, desonra a minha glória, Deus dizendo. Esse vexame lá no original significa vergonha, desonra, insulto. É um insulto. Por quê? Porque foi Deus quem deu aquelas virtudes para você. Por melhores que sejam, foi Deus quem deu. Então, quando você exalta por si só, como uma coisa eminentemente sua, você está desonrando a glória de Deus. Segunda coisa que Deus reclamou, busca a mentira. Até quando tornareis a minha glória em vexame, e amareis a vaidade e buscareis a mentira? Tudo uma coisa junto da outra. Ele busca o engano, porque o vaidoso deixa implícito que ele conseguiu aquilo por si mesmo. Todas aquelas coisas pelas quais ele está se envaidecendo, isso é falso, porque foi Deus quem deu. Então, é um engano. É uma mentira você se tornar vaidoso por causa de uma virtude ou uma coisa que você tem e extremamente ofensivo a Deus. Agora, dentro de limites, não é errado se sentir alegre
e incentivado por elogios. Importante isso. Provérbios 27, 2. Diz assim: seja outro que te louve, e não a tua boca. O estrangeiro, o outro. O estranho, e não os teus lábios. Interessante isso. Então, se uma outra pessoa lhe elogia, e implicitamente um elogio procedente, tudo bem, pode até aceitar. Poderíamos falar muito sobre elogio, é perigoso o elogio e tal, mas em si, não tem problema. Você receber elogio de uma outra pessoa que viu alguma coisa em você e se refere a você de maneira positiva, quanto àquele particular. Não percebemos nenhum mal aqui. Jesus elogiou pessoas. Ó mulher, grande é a tua fé. Para outro diz assim: eu digo que nem em Israel encontrei fé como esta. Você quer um elogio maior do que este? Pense, você, chegando Jesus Cristo, no seu ambiente, no prédio onde você mora, ou na empresa onde você trabalha, e dizendo assim: não encontrei fé nesta cidade como fulano, portanto para você. É de cair durinho, de tanta satisfação. Jesus fez isso. Se fosse errado elogiar, ele não teria feito. Então esse aqui não é o problema. O problema é que o vaidoso, ele não se contenta em agradar o próximo elogio vindo de alguém de fora, que é lícito, como já li aqui. E ele diz: quer saber de uma coisa? Eu estou sendo muito pouco elogiado, eu vou tomar providência nisso aí. Fazer o quê? Os outros não me elogiam. Já faz 1 ano e meio que não recebo um elogio. E é porque foi da minha mãezinha, que mal vale, que a mãe elogia tudo. Então, na falta de elogio de terceiros, lá vou eu. Aí ele começa a se auto-elogiar, porque ele gosta, os ouvidinhos dele gostam. O touro não nota que não vale sair daqui e entrar aqui. Sai daqui e entra aqui. Esse tipo de elogio não vale, só o que sai de lá, da boca de outro, e entra aqui, tudo bem. E mesmo assim, se for um elogio sincero e tal, e tal, e tal. É insensatez. Insensatez. Elogiar a si mesmo e querer se... 2 Coríntios 10 e 12. Diz assim, 2 Coríntios 10 e 12. Porque não ousamos classificar-nos ou comparar-nos com alguns que se louvam a si mesmos. Olha aí, exatamente o que nós estamos comentando. Mas eles, medindo-se consigo mesmos e comparando-se consigo mesmos, revelam insensatez. Agora, antes de ir para o 5º ponto, eu vou dar uma dica aqui excelente para quem não consegue ficar sem louvar a si próprio. Tem a solução. Se você não aguenta mesmo ficar sem se louvar ou falar alguma coisa boa de você mesmo, alguma virtude de você, você quer mesmo, faz questão, não consegue nem dormir, pois tem a solução. 2 Coríntios 10, mesmo capítulo que estamos, agora o versículo 17 e 18. Olha só, que solução. Aquele, porém, que se gloria, esse gloria é gaba, que se exalta, se gaba. Aquele, porém, que se gaba, gabe-se no Senhor. Pronto. Agora encontramos um tipo de gabar-se aprovado por Deus. Porque não é aprovado quem a si mesmo se louva, e sim aquele a quem o Senhor louva. Gabe-se no Senhor. Meu amigo, você já viu o tamanho da misericórdia que Deus colocou sobre esse pecador miserável que eu sou? Rapaz, sou um homem muito feliz, sou um homem muito alegre, eu mudei muito. Eu tinha uma vida terrível antes da conversão. Hoje, graças a Deus, eu conduzo um lar de uma maneira correta, com minha mulher, com meu marido, com meus filhos. Me tornei um companheiro decente lá dos meus colegas do trabalho, ajudo as pessoas. Sabe por que tudo isso? Porque há um Deus
que habita em mim, Deus e Espírito Santo, terceira pessoa da Trindade, e me orienta e me dá poder, porque se ele me deixar, eu volto tudo de novo. Então você vai se gabando, mas dizendo que aquilo que você está apresentando de positivo tem como fonte, tem como origem Deus, o poder de Deus, a misericórdia de Deus, o amor de Deus. Tire isso de você, um pobre coitado miserável. Tudo bem, aí vale. Então, se você quiser experimentar se louvar assim, vá em frente, porque Deus aceita. Agora, vá com o coração bem afinado com Ele. Não vá construir palavras para dizer, eu me gabo, eu vou dar um jeito de me gabar de qualquer maneira. Não é bem assim. Então, na realidade, quem faz assim, quer gabar é a Deus. Em outras palavras, não quer gabar a si próprio. Ele quer gabar é a Deus. Se através de uma virtude, ou da própria vida, se a sua vida serve um pouquinho que seja para levar glória a Deus, amém? E Ele gosta disso. Indiscrição. Esse aqui eu acho que eu vou pular. Eu tenho muitos versículos aqui sobre, me admirei a quantidade de versículos, passagens que a Bíblia tem sobre indiscrição do crente. Minha tentação é grande de ler aqui. Quase todos em Provérbios. Vou ler um, mas é interessante. Provérbios 19, 11. Ezequias foi muito indiscreto em mostrar tudo lá do reino e tal. Foi tudo junto com, já falamos, da imprudência, ingenuidade e tudo, mas a indiscrição estava lá. Então, Provérbios 19 e 11. A discrição do homem o torna longânimo. Ele é exercitado na longanimidade, na paciência dele, à medida que ele desenvolve uma descrição. E o sentido de descrição no hebraico é discernimento, bom senso. Não é só não é só ser caladão. Não é só um tipo de personalidade, gente que não gosta de abrir a boca. Não é só isto, não. A descrição que nós estamos falando aqui. É alguém que é discreto porque resolve ser, porque ele tem bom senso, ele discerne as coisas. Não tem sentido eu chegar e abrir isso para essa pessoa, do meu coração, ou falar do quanto eu tenho na poupança para outra pessoa. Não, isso não é bom senso estar dizendo essas coisas. Não, eu vou ficar quieto. Quanto é que eu ganho? Dizer quanto é que eu ganho por aí tudo? Não. Então não é só questão de ser caladão, é uma questão de bom senso mesmo. E ele é discreto. Claro que o caladão faz isso com mais facilidade. O que gosta de falar muito, ele tem que se controlar bastante para não ser indiscreto e não acabar cometendo uma imprudência, uma falta de discernimento. Mas eles dão um jeito lá em si, mas é importante que ele seja discreto. Mais um, Provérbios 10 e 19, diz assim. Provérbios 10 e 19. No muito falar, não falta transgressão. Eita, os que gostam de falar demais, pulam esse versículo aí, porque é duro demais. Mas é fato. Falou demais, vai errar muito. Mas, o que modera os lábios é prudente. Lá vem a palavra aí do bom senso. Então, seja discreto nas suas coisas, nas coisas do seu marido, da sua esposa, da sua família, da sua igreja. Seja discreto. Penúltima. Aliança com quem não tem Deus. Ele tornou possível uma aliança, ou ele abriu-se para uma aliança com a Babilônia, que acabou sendo tão hostil, que quando adquiriu poder mesmo para valer, como já falei 100 anos depois, se voltou contra e realmente destruiu Jerusalém e levou todos exilados. Irmãos, esse assunto é tão importante que eu vou deixar para um tempo específico. Eu não sei o que eu vou fazer com esse assunto. Eu quero tratar brevemente com a igreja sobre o assunto da separação bíblica. É um assunto que nós não temos comentado muito aqui, extremamente mal visto hoje nos meios evangélicos, porque é politicamente incorreto, porque é falta de nobreza ou de elegância, ou sei lá como for. Porque o amor une tudo, devemos ser todos unidos, basta dizer que Jesus é bom. Jesus é bom? É, para você é dos meus. Não sei se ele é Deus, não, isso não importa. Ele é bom? É.
Tudo bem, se ele é Deus, se ele não é Deus, ninguém vai brigar por isso, as coisas, os detalhes da Bíblia. Então é um assunto muito complicado, que a Bíblia tem muito a dizer sobre isto. Eu traduzi uma vez um livro, feito por um norte-americano, sobre este assunto, Separando-se de Quem Não Se Separa. Um livrinho pequeno, é um livreto, na realidade, mas escrito só sobre esse assunto, faz bem uns 30 anos, não sei, e que eu achei tão interessante que eu traduzi este livro, e ensinei na igreja, na outra igreja, muito sobre isto. Então, estou começando a orar a Deus para me dar o momento certo, em pregações, em aulas da escola dominical, não sei, mas esta igreja está sem ouvir esse assunto, talvez desde o início dela, 6 anos atrás, ouvindo muito pouco, e tem me pesado isto. Vou ler só a passagem clássica e passar por 7 minutos do assunto, o último, e encerrar. Mas eu vou ficar devendo, e peço que vocês orem, Deus me dá sabedoria, de que forma nós vamos levar este assunto para a igreja. Não é uma pregação, não. Se for, são 2, são 3, são 4, são 5, 10 aulas sobre o assunto. É um assunto muito vasto e importante, muito esquecido nos dias de hoje. Muito esquecido. Mas a Bíblia está aí, mesmo jeito. 2 Coríntios 6, 14 e 18. Diz assim. 2 Coríntios 6, 14 e 18. Diz: não vos ponhais em julgo desigual com os incrédulos. Porque que sociedade pode haver entre a justiça e a iniquidade? Ou que comunhão da luz com as trevas? Que harmonia entre Cristo e o maligno? Ou que união do crente com o incrédulo? Que ligação há entre o santuário de Deus e os ídolos? Porque nós somos o santuário de Deus, do Deus vivente. Como ele próprio disse: habitarei e andarei entre eles, serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. Por isso, retirai-vos do meio deles, separai-vos, separação bíblica, separai-vos, diz o Senhor, não toqueis em coisas impuras, e eu vos receberei, serei vosso pai, e vós sereis para mim filhos e filhas, diz o Senhor Todo-Poderoso. Então vamos ser amigos de quem não tem Cristo, vamos amá-los, mas nada de sociedade, de aliança, de muita confidência. Que sociedade há entre a justiça e a iniquidade? Comunhão entre a luz e as trevas. Não precisa ser muito conhecedor das Escrituras para entender que aqui está fazendo todo tempo um contraste entre um discípulo de Cristo e um não discípulo de Cristo, entre um salvo pela fé e um não salvo pela fé. É um contraste o tempo todo. Sétima e última, falta de confiança em Deus. Ô Ezequias, você já conhecia tanto a Deus, mas ele falhou nisto. E é extremamente ofensivo a Deus confiar em qualquer outra coisa que não seja no próprio Deus. Isaías 31:1 diz assim, já cheguei lá e vou ler só. Ai dos que descem ao Egito em busca de socorro e se estribam em cavalos, hoje seria em mísseis, em ogivas nucleares, em porta-aviões. Hoje seria isso. O cavalo era o instrumento de guerra da época. Ai dos que se estribam em cavalos, confiam em cavalos, porque são muitos. Então, eu tenho muitos cavalos, eu vou ficar muito confiante. Não, não. E em cavaleiros, porque são fortes. O rei diz, meus cavaleiros são treinados. Mas não atentam para o Santo de Israel, nem buscam ao Senhor. Há muitas passagens como essas na Bíblia. Deus profundamente magoado, porque reis procuravam amparo ou confiavam em outras coisas. E é exatamente esta falta de confiança em Deus que nos leva a procurar aliança com o mundo, que nos leva a buscar ajuda com
numa fonte imprópria, com o socorro, o que for. Não confiamos em Deus, temos os nossos medos, temos as nossas necessidades. Eu não aguento ficar só, eu preciso de ajuda, eu vou buscar. Aonde? Em Deus, não. Aí vai buscar nos cavalos, na época dos cavaleiros, e em muitas outras fontes erradas. Nós somos povo exclusivo de Deus. Não vou ler 1 Pedro 1:9. Tiago 4:5 diz que o Espírito tem ciúme de nós. Então, tendo de expor tantos erros de Ezequias, que era um homem de Deus, pelo menos no final eu tenho o prazer, como eu já adiantei, de mostrar a humildade dele em reconhecer que errou. Já falei, não vou mais repetir. Pode parecer um detalhe isto, mas não é não. Você reconhecer que errou, você ser humilde diante de Deus e dos irmãos e das pessoas de maneira geral, é uma grande virtude. Pelo menos, depois de errar por atacado, Ezequias, tudo indica, pelo menos por esta confissão que ele fez aqui, que ele deve ter retornado à sua situação anterior de um homem fiel a Deus, porque o caminho para um retorno deste é a humildade, e isso ele fez, e serve para nós de um consolo espetacular. E uma das coisas, imagino eu, que o diabo mais gosta de soprar nos nossos ouvidos é: você vai pedir perdão a Deus de novo? É o jeito, mas você pediu ontem pela mesma coisa. Aliás, você pediu anteontem, e depois você pediu perdão a Deus ontem e anteontem, e 10 dias atrás, você já cometeu vários outros pecados, vários. Quer que eu lhe lembre? E desanima o crente a buscar a misericórdia de Deus, e o perdão de Deus, não para efeitos de vida eterna, mas para o andar com Ele. Desanima. Eu estou pecado demais, não dá, como Ezequias aqui, acredito, não tem jeito. 7 erros, o pastor Mário botou 7. São bem 15. O próprio Ezequias poderia dizer outros, mas não. Humilha-se, arrepende-se, trata com Deus, e a misericórdia dele perdoa, eu ia dizer apaga, mas ele perdoa em Cristo para efeitos de vida eterna, lhe perdoa com certeza para efeitos da sua comunhão com Ele, e talvez vá lhe dar umas disciplinadas boas. Pode ser, às vezes não, mas aí já é quase detalhe, porque o importante é que a nossa comunhão com Deus foi refeita, e o nosso orgulho ficou, mais uma vez, graças a Deus, abafado. Nossa vaidade foi humilhada. Ótimo. E agora eu voltei a ter comunhão com Deus. O caminho, não há outro que não seja este. Humilhar-se, confessar, reconhecer diante de Deus e diante dos homens naquilo que é o caso também. Quanto a você, amigo ou amiga sem Cristo, pode tomar todos esses exemplos aí e pensar assim: que tipo de comunhão eu tenho com o Deus da Bíblia? Que tipo de interação pessoal eu tenho com o Senhor Jesus Cristo? Pense nisto e procure se concentrar numa palavra: humildade diante de Cristo, para resolver a sua pendência com Ele. Pendência essa que, não resolvida, vai custar a sua alma. Você vai perecer num inferno eterno, tão ruim que nós não conseguimos nem conceber a magnitude do que será ruim no inferno. De uma maneira oposta, não conseguimos nem entender a magnitude da maravilha que será o céu. E tudo passa pela humildade diante de Cristo, de reconhecer a Ele que não conhece essas coisas direito, que está confuso, que sabe que é pecador, que pede ajuda, pede fé, e pede, suplica até Cristo orientá-lo em termos de verdades e conduzi-lo, ou o Espírito Santo conduzi-lo até a salvação em Cristo. Se humilhe diante de Deus, ou um crente fiel que pecou,
ou alguém que nem Cristo tem, mas o caminho é o mesmo. Serão atitudes diferentes pelo que cada um tem dentro de si, obviamente, mas a humildade seria, no caso, um ponto em comum de todo aquele que comete pecados diante de Deus. Vamos orar. Obrigado, Senhor Deus, pela Tua palavra e que o Teu Espírito Santo trabalhe em cada coração de acordo com cada necessidade. Obrigado pelo exemplo do Teu servo fiel Ezequias, que aqui se exaltou, não sabemos exatamente porquê, Tu o abandonaste, ensinaste ele uma boa lição e ele se arrependeu e reconheceu depois. Obrigado por essas lições negativas para que nós não tenhamos a infelicidade de cometê-las e nunca nos exaltemos diante de Ti para Tu seres levado a nos abandonar no sentido de nos apoiar por um certo tempo para nos deixar a própria sorte e vermos como nós somos fracos e como nosso coração anda ruim diante de Ti. Nos mantém bem pertinho de Ti e bem humildes. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.